Hoje Vitória e Dan, né? Que vão apresentar isso. Vitória também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, dia 20 de agosto de 2026. Estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Chegamos na nossa sexta aula, que equivale a 20% do curso já. Passa rápido, né? 20%, um quinto a gente já transcorreu. Bom, na aula passada, nós terminamos de falar nós fizemos uma revisão sobre o princípio da capacidade contributiva e, em seguida, eu falei para vocês do princípio do não confisco, o princípio da isonomia tributária e, finalmente, a gente começou a tratar do princípio da legalidade tributária. Então, uma brevíssima revisão relacionada ao princípio do não confisco, da isonomia, do que a gente viu sobre legalidade. O princípio do não confisco está previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição, e determina que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios utilizar tributo com efeitos de confisco. A gente viu na aula passada que o confisco, em regra, é proibido pela Constituição, que prevê o respeito ao direito de propriedade em pelo menos 3 ocasiões. No artigo 5º caput, o artigo 5º 22 e o artigo 170, inciso 2, certo? E a Constituição prevê a possibilidade de confisco como exceção em raríssimas hipóteses, entre elas a situação em que há uma utilização de propriedades para cultivo de plantas psicotrópicas, a situação de utilização de propriedades para o trabalho escravo ou similar ao trabalho escravo e a pena de perdimento de bens. Uma coisa que eu não falei na última aula, mas sempre é bom a gente lembrar, o confisco, então, essa expropriação de patrimônio, da integralidade de um patrimônio de um particular, sem qualquer indenização. Só para a gente dar uma recordada do direito administrativo, isso, confisco, essa expropriação, ela em regra é proibida. Mas existem situações que a gente sabe que a Fazenda Pública, o Poder Público, pode retirar patrimônio do particular em situações administrativas. Entre elas, por exemplo, a questão da desapropriação, né, que é prevista na Constituição. Só que na desapropriação, o Poder Público pode retirar patrimônio do particular para transferi-lo ao patrimônio estatal mediante justa e prévia indenização. Isso é desapropriação. O que é a requisição temporária, que é outra forma de tomada temporária de patrimônio? Também é outro instrumento de direito administrativo, né, em que há a possibilidade de retirada do patrimônio do particular temporariamente e a transferência daquele patrimônio temporariamente ou a posse daquele patrimônio para os cofres, para o Estado, mediante posterior indenização. Lembra quando houve a tragédia aqui do Morro do Bumba, em Niterói? O pessoal de Niterói lembra, né? Que houve ali uma inundação, um deslizamento, morreram dezenas de pessoas já há alguns anos. Então houve necessidade de que o poder público se apropriasse da casa de algumas pessoas para transformá-las em hospitais de campanha e depois
o poder público fez a ulterior indenização. Isso é a requisição temporária. Tem uma cena de cinema que é super clássica, do sujeito que comete um crime, aí vem um policial, tira alguém de um carrão, uma Ferrari, por exemplo, arranca da Ferrari, da blindada, aí vai atrás do criminoso e bate o carro todo e tal, aí pega o criminoso e aí depois devolve o carro todo batido para o proprietário. Isso é uma requisição administrativa. Esse proprietário perdeu temporariamente ali a posse do seu patrimônio e será posteriormente indenizado. Diferente da desapropriação, que é justa e prévia indenização. Só para a gente recapitular aí do direito administrativo. No caso da expropriação, ela é proibida em regra, mas tem essas exceções que já falamos. Como não existe nenhuma lei, a jurisprudência não é claríssima em relação a que alíquota se é considerada confiscatória, nós temos 4 parâmetros que foram os que a gente falou na última aula. O primeiro é que a tributação sobre patrimônio deve ser módica, né? Então, IPTU, IPVA, ITR, que são os impostos patrimoniais mais importantes, né? Tem que ter alíquota pequena, IPTU é 1%, o IPVA é 4%, a alíquota máxima do IPVA. Por quê? Porque como é um imposto que todos os anos é cobrado, se tivesse uma alíquota muito grande, em 2, 3 anos a pessoa perderia a propriedade. Parênteses. Bom, parênteses. Segundo parâmetro, a tributação extrafiscal pode ter alíquotas elevadas. Dei o exemplo do imposto de exportação para vocês, né? Então, pode ter alíquota elevada. Alguns impostos patrimoniais têm caráter extrafiscal em algumas circunstâncias. Por exemplo, o ITR mesmo, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o Imposto sobre o Patrimônio. Então, em regra, ele estaria lá no primeiro parâmetro, alíquotas módicas. E, de fato, eu paguei segunda-feira ITR, paguei a alíquota de 0,7%, bem pequenininho. Mas o ITR, ele tem um caráter extrafiscal também. Ele visa preponderantemente desestimular latifúndios improdutivos. Então, se a pessoa tem uma mega propriedade rural e produz menos que 20 ou 30% do que ela poderia produzir, a alíquota é de 20% do ITR, a alíquota máxima do ITR, que aí já tem um caráter extrafiscal. Tudo bem? Embora seja um imposto patrimonial. Da mesma forma, o IPTU, gente. O IPTU, a Constituição, ela prevê um segundo IPTU com caráter extrafiscal lá na parte da função social da propriedade urbana. Então, se a pessoa, por exemplo, tem um terreno que não cumpre a sua função social, é possível se estabelecer um segundo IPTU, o município estabelece um segundo IPTU, esse segundo IPTU de caráter extrafiscal, que é para ir cobrando para que a pessoa possa construir, entendeu? Olha, não é crime não construir, mas eu posso estimular um comportamento. Então, eu vou te cobrando um IPTU que vai aumentando anualmente até chegar numa alíquota de 15%, que é o máximo que o Estatuto da Cidade permite, tá? 15%. Sabe o que é Estatuto da Cidade, né, pessoal? Então, 15%. Mas esse é o IPTU de caráter extrafiscal. Tudo bem? Bom. Segundo parâmetro, então, tributos extrafiscais podem ter alíquotas elevadas. Terceiro parâmetro, a tributação não pode jamais atingir o mínimo existencial. E o quarto parâmetro, já vimos lá, estou falando rápido, quem já estudou isso. O princípio do não confisco, para ser avaliado, ele pode levar em consideração um somatório de alíquotas de tributos diferentes cobrados pela mesma pessoa jurídica sobre a mesma riqueza. Tá? É o quarto parâmetro que a gente já estudou. Bom, também vimos que o Supremo entende que cobrar multas acima de tantos por cento, né, do valor do tributo pode ser considerado confiscatório. Aí tem vários tipos de multa e o Supremo tem critérios diferentes para cada tipo de multa. Então, a multa moratória
não pode ser mais que 20% do valor do tributo. A multa normal, que é a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, não pode ser mais de 100%. As multas qualificadas, que são aquelas que também traduzem um crime ou contravenção, em caso de reincidência, podem chegar até 150%. Tem tema de repercussão geral, a Dani já falou para vocês quais são. Tá? Esse é o princípio do não confisco. O outro princípio que a gente estudou na aula passada foi o princípio da isonomia tributária, que está muito relacionado ao princípio da igualdade formal. Então, as pessoas que têm situações profissionais e econômicas semelhantes, elas têm que ter o mesmo tratamento tributário, independentemente da denominação do seu cargo ou denominação dos seus, da contrapartida pelo seu trabalho. Se é salário, se é vencimento, se é soldo, se é o soldo que os militares recebem, se é remuneração, né? Então você tem ali, independente do que, como se chama, do nome em iuris daquela, se a pessoa está na mesma situação, cara, é igualdade formal, entendeu? Trato igual. Já falamos na última aula e falamos que a isenção tributária, ela não traduz uma violação ao princípio da isonomia, desde que amparada no interesse público e na razoabilidade. Se não tiver amparo no interesse público e razoabilidade, direito tributário a gente chama de discriminação odiosa. Tá? Uma palavra forte aí, mas ela é utilizada mesmo. Tá? Bom, depois, pessoal, começamos a falar do princípio da legalidade tributária. Tá? E aí, eu comecei pelo essencial. O que é legalidade tributária? O essencial de legalidade tributária é um princípio que determina que é vedado se criar um tributo ou se aumentar a alíquota de um tributo, aumentar o valor de um tributo, sem lei. Esse é o essencial. É obrigatório lei, caso o ente público queira instituir ou majorar o tributo. E lei em sentido técnico, né? Ato do Poder Legislativo, que passa pela Casa Legislativa ou pelas casas legislativas, no caso da União, sujeito à sanção do presidente. Esse é o mais importante e é o que está no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Esse é o princípio da legalidade tributária. Tudo bem? E aí eu já vou, ao mesmo tempo que vou avançar na revisão, já vou trazendo algumas coisas novas, tá? Dentro daquela estratégia que na revisão eu fico olhando aqui meu caderno e falo de coisas que eu não falei antes. Então, gente, esse princípio é um princípio constitucional, mas ele tem algo semelhante em plano infraconstitucional no CTN, no Código Tributário Nacional. Vale a pena vocês fazerem uma remissão do lado do 150, inciso 1 da Constituição, façam uma remissão ao artigo 97 do CTN, Código Tributário Nacional, 97 do CTN. Lembrando que o CTN é de 1966, ou seja, 22 anos antes da Constituição, né? Ele foi editado à luz da Constituição de 1946, ou seja, antes da Constituição de 67, antes da emenda número 1 de 69, né? Constituição de 69 e antes da Constituição de 88. Mas ele já previa o princípio da legalidade tributária. Assim, não com esse nome, chamado de princípio da reserva legal. Tudo bem? Em âmbito infraconstitucional, a gente chama de princípio da reserva de lei. E o que diz esse artigo 97? Diz assim: somente a lei pode estabelecer 1. A instituição de tributos ou a sua extinção. Isso é interessante. A extinção de tributos também é algo que demanda reserva de lei. Assim como o princípio protege o contribuinte de uma tentativa de cobrança de tributos sem lei, né, por decreto, por portaria, por resolução, por instrução normativa, nada disso pode. Então ele protege o contribuinte, o princípio da legalidade.
ele tem uma outra face, que é a face de proteger a própria fazenda pública, de se suprimir tributos por decreto, por portaria, porque a arrecadação é importante para a existência do Estado. Então, só se pode extinguir tributos por lei também. Se é a voz do povo, por meio da lei, que entendeu que era importante a cobrança daquele tributo, da mesma forma, tem que ser a voz do povo, por meio de lei, que vai suprimir aquele tributo. Tá? Na essência, pessoal, a visão pós-positivista é de que o tributo ele não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. O tributo está relacionado a um dever fundamental, quer dizer, ao preço da nossa liberdade. Alguns doutrinadores chamam o tributo do preço da liberdade. Você tem que pagar alguma coisa para o Estado poder garantir a ordem, garantir o desenvolvimento, garantir direitos sociais. Então, é importante ter tributo. Muito importante. Tá legal? Então, a supressão também. Isso é muito importante, pessoal, também por um outro aspecto. Não apenas a extinção de um tributo, mas a concessão de benefícios fiscais deve ser feita mediante lei. O que são os benefícios fiscais? São as isenções tributárias, são as diminuições de alíquotas de tributos, a questão por exemplo, existe uma coisa que é a remissão tributária, que é a perdão da dívida tributária. Então, os benefícios fiscais, eles devem ser feitos por lei. E é uma coisa interessante, porque aqui o CTN, ele simplesmente vai falar no artigo 2º que a majoração de tributos, sua redução, depende de lei, tá? Exceto aqueles tributos extrafiscais que a gente viu que era a mitigação da legalidade, na aula passada, lembra? Eles podem ser aumentados e podem ser reduzidos por ato do Poder Executivo, desde que nos limites da lei. Lembra que a gente viu isso na aula passada? A mitigação, o princípio da legalidade? Então, são os tributos extrafiscais, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, né? Eles podem ter uma variação de alíquotas dentro dos limites da lei, mas por ato do Poder Executivo. Isso aí está bem claro para vocês? Essa questão da mitigação da legalidade? Tá, né? Então, mas olha que interessante, pessoal. Tirando esses tributos, o Constituinte, ele teve uma preocupação de fazer com que não apenas uma lei pudesse gerar um benefício fiscal. Porque olha o que aconteceu no passado. Isso é um exemplo do professor Ricardo Lodge, que foi reitor da UERJ, um dos melhores professores de tributário que eu já tive na vida e foi, inclusive, advogado da Dilma no processo de impeachment ali nas questões tributárias e orçamentárias. Ricardo Lodge. Ele dá um exemplo de sala de aula que é o seguinte: imagina que haja uma lei regulamentando a profissão dos lanterninhas. Sabe que é lanterninha? Uma coisa que tinha no passado, nos cinemas, né? O cara que ia com a lanterna e achava o local para as pessoas, né? E às vezes ele tinha também um papel moralizador, né? Era ali o pessoal que estava ali, né, um pouco mais empolgado, aí ele, né, dava uma chamada de atenção, tal. Então, vamos supor, uma lei aprovando, disciplinando a profissão, regulamentando a profissão dos lanterninhas. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a profissão dos lanterninhas. 2. Os lanterninhas farão jus à jornada de trabalho de 6 horas por dia. Artigo 3º. O lanterninha fará jus ao adicional de periculosidade em razão de situações que podem ocorrer na sua profissão. Artigo 4º. Fica revogado o artigo 34 da Lei 8.073 de 1967. Artigo 5º. O lanterninha vai ter direito ao auxílio creche, auxílio saúde e auxílio alimentação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Perceberam que tem um artigo esquisito ali no meio, né? Fica revogado o artigo tal.
Isso, parlamentar tem um monte de projeto de lei, ele está votando, a assessoria não dá conta, acha que é alguma coisa de lanterninha e aprovada a lei. Só que esse artigo está dando uma isenção de ICMS ou de algum tributo para os usineiros de cana-de-açúcar do Nordeste, no meio da lei de lanterninhas. Isso tem um nome que se chama contrabando legislativo, ou popularmente conhecido como jabuti. Jabuti ou contrabando legislativo. E era uma prática super comum as pessoas inserirem isenções disfarçadas em textos legislativos que não tinham nada a ver com a história. Então, o Constituinte reformador introduziu o parágrafo 6º no artigo 150 da Constituição, que determina que não apenas haja lei para conceder um benefício fiscal, mas essa lei deve ser lei específica. Tem que ser uma lei que trate especificamente daquele benefício fiscal ou especificamente daquele tributo. Por exemplo, a lei que trata do IPTU. Tudo bem, pode ter os benefícios fiscais relacionados ao IPTU. Agora, pode haver também uma lei tratando especificamente daquele benefício fiscal, certo? Então, gente, isso hoje, pelo artigo 150, parágrafo 6, se tornou obrigatório. O que diz o 150, parágrafo 6 da Constituição? Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa aos impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica. Então, faça uma remissão ao 150, parágrafo 6 também. E se estiverem com o texto aí na mão, impresso, grifem lei específica. Beleza? No 150, parágrafo 6. Isso é uma técnica super legal, pessoal, de grifar assim, as expressões mais importantes daquele dispositivo. Lei específica. Somente poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. Por que federal, estadual ou municipal? Porque vai ter que ser a lei específica daquele ente que tem a competência para instituir aquele tributo. Não pode um outro ente dar um benefício fiscal de tributo que não tem competência tributária. E é uma lei específica que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou o correspondente tributo ou contribuição. Então, só pode ser uma lei que trate dessas matérias, que são os benefícios, ou do tributo correspondente. Tá legal? E aí ele termina. Sem prejuízo do disposto no artigo 150, parágrafo 2º, 12G. O que é esse sem prejuízo do disposto no 155, parágrafo 2º, 12G? Existe um tributo no Brasil, que é um tributo que é muito propenso à chamada guerra fiscal. O que é guerra fiscal? Guerra fiscal é um procedimento adotado por alguns entes federativos para atrair empresas, investimentos para o seu território mediante a redução drástica de tributos. E aí ele vai... Por que é guerra fiscal? Porque, por exemplo, a fábrica da Fiat, salvo engano, fica em Minas Gerais. Tá? Aí chega o Espírito Santo e fala, olha, se vocês se mudarem para cá, eu te dou 20 anos de isenção de ICMS. Aí chega Bahia, se você vier para cá, eu te dou 30 anos de isenção. Aí chega Alagoas, vem para cá que eu te dou 50 anos de isenção. Aí chega Ceará, se você vier para cá, eu te dou 100 anos de isenção, um século de isenção. Percebam que é uma guerra tributária, uma guerra fiscal, para atrair esses investimentos. O que acontece? Nem sempre a geração de empregos, a geração de oportunidades pela vinda da fábrica
vai compensar um século sem receber o ICMS. Como a guerra fiscal ela fez um mal muito grande para o Brasil como um todo durante muitos anos, tem uma previsão que, no caso do ICMS, para se conceder um benefício fiscal, além de ter lei específica, é necessário uma outra providência, que é uma autorização por um órgão chamado CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um órgão que é composto pelos secretários estaduais de Fazenda de todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Ainda tem um representante da União. Então, o CONFAZ, imagina, todos os estados têm seus representantes e vão deliberar sobre aquela isenção que o Ceará quer dar de 100 anos. Fala, cara, isso aqui não tem condição, né? Então, para que seja concedida uma isenção do ICMS, que é o tributo que gera a maior guerra fiscal, além da lei específica, é necessário um convênio no CONFAZ. Os entes ali têm que concordar. Tudo bem? Então, e salvo engano, é unanimidade a decisão, tá? Para se conceder o convênio, salvo engano. Depois a gente podia ter pesquisa aí. É bem difícil, mas às vezes concede. Tem uma hipótese que a jurisprudência admite concessão de ICMS sem convênio do CONFAZ, que é a hipótese em que aquela isenção claramente não vai causar nenhuma guerra fiscal. Tem algumas situações que isso acontece. Por exemplo, teve um determinado estado, é unanimidade, o Matheus confirmou aqui que é unanimidade lá no convênio do CONFAZ. Teve um caso, eu acho que é até que é do Rio de Janeiro, em que foi criada uma lei dando isenção do ICMS cobrado pela energia elétrica consumida pelos templos de qualquer culto, tá? Pelas igrejas, pelos templos religiosos. Então, o que acontece? Não sei se vocês já repararam, quando vocês recebem a conta de luz, tem o valor da tarifa de energia, mas também vai ter assim, ICMS. É um valor gigantesco. Esse valor deveria ser pago pela concessionária de energia elétrica, Light, Enel, tá? Só que a lei autoriza a repercussão do ônus econômico financeiro. Estou começando a falar as palavras mais difíceis, tá? Mas é o jargão tributário que vocês vão acabar absorvendo. A transferência do ônus econômico financeiro. Em vez da concessionária pagar, ela transfere, ela repercute para o cliente. Então, quem é que paga esse ICMS? Vai ter o cliente dela. E houve uma lei dizendo que quando a energia é prestada para templos, haveria a isenção do ICMS. Qual é o efeito prático disso? As igrejas teriam uma conta de luz um pouco menor, certo? Porque, sendo isento, ele não vai repercutir, então vai ter Esse questionou, poxa, mas não teve convênio no CONFAZ em relação a isso. Chegou no Supremo, o Supremo falou, olha, como esse tipo de isenção não causa guerra fiscal, não é que as igrejas todas vão para o Ceará e deixar sem nenhuma igreja aqui no Rio de Janeiro por causa desse convênio, por causa dessa... Não tem sentido isso, né? As pessoas vão à igreja, né, que é próxima de sua casa. Então, como não tinha guerra fiscal, ele entendeu que não seria necessário o convênio do CONFAZ. A Zona Franca de Manaus não gera essa guerra fiscal, não? Então, a Zona Franca de Manaus, de certa forma, sim, mas é uma coisa que é constitucionalizada. Tem várias razões para existir a Zona Franca de Manaus, mas as principais são ocupação demográfica na Amazônia. Se precisava, aquela área é uma área que é muito propensa a uma invasão, pessoal. Assim como o Brasil, né, há séculos atrás, considerou o Tratado de Tordesilhas, foi entrando, né? E o Brasil cresceu estupidamente. Ali é uma área de fronteira com diversos países e ocupada por uma floresta gigantesca.
e que era necessário você ter ocupação ali naquela região. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a floresta amazônica, ela tem uma capacidade enorme de retenção de gás carbônico. Então, do ponto de vista ambiental, é interessante você ter uma indústria que gera emissão de gás carbônico perto da floresta, por causa da captação de gás carbônico. Então, tem uma série de razões para ali. Então, você viu que tinha interesse público em se fazer a Zona Franca de Manaus, que justificaria esses benefícios que existem lá. Então, previsto na Constituição, era por um prazo determinado, só que sempre está sendo prorrogado. Acho que a última mudança constitucional determinou que fosse por prazo indeterminado. Acho que... Dá uma conferida, por favor, Matheus. Acho que... Tá? Diga. Na minha cidade, em Cabo Frio, aconteceu exatamente essa questão da guerra fiscal, porque o município vizinho, não sei se o senhor conhece, o Pedro da Aldeia, uma cidade que há 20 anos é uma cidade muito pequena e se desenvolveu muito rápido exatamente dessa maneira. Cabo Frio tinha várias concessionárias de carro, para dar um exemplo, né? E São Pedro tinha atividade salineira ainda muito forte. Só que acabou que com o tempo a atividade salineira acabou, as salinas estavam desativadas e a prefeitura fez um plano para aterrar aquelas salinas naqueles lugares onde existiam salinas anteriormente. Hoje existem várias atividades econômicas, supermercados, restaurantes, e todos os todas as concessionárias de carros de Cabo Frio, quase todas na verdade, migraram para São Pedro do Aldeia, porque lá eles ofereceram um local para eles construírem a nova concessionária, bem localizado, na beira da rodovia, e uma isenção de IPTU, anos. Isso acontece mesmo. Como o IPTU, ele gera essa guerra fiscal, mas não é tão violenta quanto o do ICMS, guerra fiscal. Então, é uma coisa que é perigosa mesmo. Então, no ICMS tem, mas no IPTU basta lei específica. Tá? Mas bom exemplo que vocês trouxeram aí. Oi? Até 2074. Olha, parece que até 2074 na Zona Franca de Manaus, tá? Só vai postergando. Chegar lá em 2073 vai ter uma lei. Bom, tudo bem? Essa coisa ficou bem entendida da lei específica? Teve um caso, pessoal, que foi interessante. O relator foi Joaquim Barbosa. Foi um caso em que, sabe, as microempresas, elas têm uma lei que é super famosa, que é a Lei Complementar 123, trata de microempresas. E essa lei que trata das microempresas trouxe benefícios fiscais para microempresas. Tá? E aí, salvo engano, uma confederação de grandes empresas ajuizou uma ação direta de constitucionalidade dizendo, poxa, a lei das microempresas, ela não é nem uma lei que trate de tributo e nem é uma lei que trate especificamente do benefício fiscal. Portanto, não é lei específica para efeitos de concessão de benefícios fiscais. Não atende aos 150 parágrafo 6º. E aí quem relatou o caso foi o Joaquim Barbosa. E ele observou que houve intensos debates parlamentares relacionados à concessão dos benefícios fiscais para as microempresas quando da tramitação desse projeto de lei. Então ele disse assim, olha, primeiro, a lei tem pertinência temática, é um benefício para microempresas numa lei que trata de microempresas. Segundo, está comprovado que não foi um jabuti, não foi um contrabando legislativo. Houve intensos debates legislativos sobre esses benefícios fiscais. Portanto, ele entendeu que, nesse caso, estaria atendido o 150 parágrafo 6º e assim foi julgado pelo Supremo. Tá legal? Querem anotar o número do julgado? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Devendo para vocês. Não tá facinho aqui não. Eu achei peraí, achei sim.
Aqui, ó. ADI 4033, pessoal. ADI 4033. Rejeitada, estou lendo a ementa. Rejeitada a alegação de violação da reserva de lei específica para dispor sobre isenção, 150, parágrafo 6 da Constituição. Uma vez que a pertinência temática entre o benefício fiscal e a instituição de regime diferenciado de tributação. Ademais, ficou comprovado que o Congresso Nacional não ignorou a existência da norma de isenção durante o processo legislativo. Beleza? Bem aquilo que eu falei. Agora, em relação às igrejas, aquele caso que eu falei, que não há guerra fiscal, tudo, portanto, poderia haver isenção de ICMS para energia elétrica em templos, sem necessidade do convênio do CONFAS, foi na ADI 3421, relatada pelo ministro Marco Aurélio. Tá? ADI 3421, a ementa diz: tributário, ICMS, igrejas e templos de qualquer crença, contas, afastamento. Guerra fiscal, ausência de configuração. Longe fica de exigir consenso dos estados a outorga de benefício a igrejas e templos de qualquer crença para excluírem ICMS nas contas de serviço público de água, luz, telefone e gás. Botou água, luz, telefone e gás. ADI 3421. Tudo bem? Beleza? Bom. Uma outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, aí a gente já vai falar de um assunto que vai remeter ao nosso assunto da jurisprudência das Sofias, que é o seguinte, eu comecei a falar disso na última aula, tá, gente? Isso é uma coisa que é ensinado pelos doutrinadores positivistas, mas que realmente vai nos ajudar bastante, ajuda para qualquer disciplina, ajuda muito no direito tributário e é muito usado na jurisprudência, como vocês viram, foi citado lá a questão da regra matriz de incidência tributária. Vocês já ouviram falar em regra matriz aqui na faculdade? Em algum momento? Não, né? Mas essa coisa de regra matriz é uma coisa que é da teoria geral do direito, que o pessoal usa muito no direito tributário, por influência dos doutrinadores da PUC de São Paulo, da escola mais positivista, que preponderou durante muito tempo na jurisprudência. Mas até hoje é bem usado e é um instrumento muito legal. É um instrumento bastante didático, nos ajuda em muita coisa a operação do direito tributário, tá? Então, a primeira ideia é a seguinte: qualquer regra da visão tradicional tem uma determinada estrutura. Se acontecer tal coisa, então haverá o nascimento de uma relação jurídica que vai ser uma relação que vai determinar seja obrigatório fazer alguma coisa, seja proibido fazer alguma coisa, ou seja facultado fazer alguma coisa. Então, na hipótese de acontecer tal coisa, haverá determinada consequência. Vou dar vários exemplos que vocês vão entender. Por exemplo, se matar, então, obrigação de cumprir pena de tanto a tanto, de reclusão. Se, eu estou no direito criminal, como direito civil, se causar dano, então, obrigação de indenizar o dano. Se casar, então, obrigação de dar mútua assistência ao cônjuge. Tá legal? Se casado, então, proibição de casar novamente com a sogra ou com a ex-sogra. Tudo bem? Se derrubar uma árvore, não são dentro, então o dever de pagar uma multa ou o dever de plantar uma nova árvore em determinado local. Tudo bem? Então você tem o se, então, e tem no meio ou obrigação, ou faculdade, ou proibição.
isso é na hipótese de, consequentemente, tal coisa. Tudo bem? Na hipótese de derrubar uma árvore, consequentemente, dever higienizar. Na hipótese de matar, consequentemente, dever higienizar. Na hipótese de causar dano, consequentemente, dever higienizar. Tudo bem? Na hipótese, consequentemente. Se, então, isso é uma regra. Isso vale para qualquer ramo do direito. No direito tributário, como o positivista tem aquela coisa de matematizar as coisas, né? Tem uma leitura do direito, ele falou, olha, tem como a gente passar isso para o tributário e criar uma espécie de uma fórmula, uma equação que vai se repetir em todas as normas em que for incidir um tributo. Tá? E depois de muito estudo, se chegou a essa fórmula. É uma coisa que parece difícil, mas é muito fácil. Então, nessa estrutura, hipótese e consequência, né? Ou, se, então, como é que vai haver aqui, gente? Na hipótese, a gente vai ter um critério material, um critério temporal, um critério espacial. Na consequência, a gente vai ter um critério pessoal, que vai ser um sujeito passivo e um sujeito ativo, e um critério quantitativo, que vai ser base de cálculo e alíquota. Isso aqui parece matemática, né? Cálculo 1, nada disso, pessoal, uma coisa simplesma, tá? Só assusta, né? O que significa isso aqui na prática? Isso vai ajudar pra caramba a gente. Vai ajudar muito, seja um advogado, um procurador, um juiz, ajuda pra caramba. Critério material. O critério material, ele é composto de um verbo mais um complemento. Tá? Verbo mais complemento. E o que é um critério material? O critério material é o núcleo da regra matriz de incidência. Isso aqui, gente, é regra matriz de incidência tributária. O que é regra matriz? É um modelinho. É a regra modelo, é um modelo para incidência de tributos. É uma regra matriz, modelo, para incidência de tributos. Tá? Então, o que é isso aqui? Verbo mais complemento. Vamos lá. O legislador, ele vai escolher determinadas situações que revelam capacidade contributiva e vai escolher essas situações que, se ocorrerem, na hipótese de ocorrerem, gerarão o nascimento da obrigação de pagar tributos. Tá? E essas situações, se a gente pensar elas na forma de um verbo mais um complemento, resolve tudo. Então, vamos lá. Prestar serviço. Verbo mais complemento. Importar produtos. Imposto de importação. Exportar produtos. Certo? Realizar circulação de mercadorias. Auferir renda. Imposto de renda. Estão entendendo? Alienar bens imóveis, onerosamente. Entendeu? Então, é sempre assim, um verbo e um complemento. Tudo bem? Esse é o núcleo. Só que a gente está no planeta Terra, no universo que a gente conhece, no plano material. Aqui. A gente não está em outra dimensão, no plano espiritual, no multiverso do Doutor Estranho. Não. A gente está aqui na nossa coisas, aqui na nossa vida. As coisas sempre acontecem
num local e num tempo. Né? A gente aqui, as coisas materiais sempre vão acontecer num local e num tempo, porque é assim que a gente consegue fazer as nossas medições enquanto seres humanos nesse plano material. Tudo bem? Então, quando você prestar um serviço, a não ser que você esteja prestando o teu sonho, mas você prestar um serviço de verdade, tem sempre que ser um local, sempre vai ser um determinado momento. Quando você oferir renda, sempre vai ser um determinado local, um determinado momento. Quando você oferir renda, vai importar um produto, vai ser sempre um local, num determinado momento. Então, nesse critério, não adianta eu falar, ao oferir renda, então dever de pagar o INSS. Meu Deus, onde é que você oferiu essa renda? E quando é que você oferiu? Entendeu? Então, o critério espacial e o critério temporal, eles pertencem à hipótese de incidência. Se prestar serviço no dia 20 de agosto em Niterói, então dever de pagar o imposto sobre serviço. Se oferir renda no dia 20 de agosto em Niterói, dever de pagar o imposto de renda. Está entendendo? Só que mesmo assim, está faltando coisa. Essa informação, ela não é suficiente para que alguém efetivamente pague um tributo. Uma norma jurídica de verdade, ela tem que ter os elementos mínimos necessários para que ela possa ser cumprida e obedecida de cabo a rabo. Se oferir renda no Brasil em 30 de agosto, ponto. Está faltando coisa. Percebam que eu tenho que ter um critério pessoal, um critério quantitativo. No consequente, então, se oferir renda no dia 20 de agosto no Brasil, então, obrigação do sujeito, aquele que oferiu a renda, pagar à União, sujeito ativo, tantos por cento do valor da renda oferida. Se prestar serviço em Niterói no dia 20 de agosto, então dever do prestador de serviço pagar ao município de Niterói 5% do valor do serviço prestado. Se eu tenho essas informações, ou seja, para quem que eu vou pagar, quem vai pagar e o quanto vai pagar, eu tenho uma verdadeira norma jurídica, eu tenho todos os elementos que funcionam para o recolhimento daquele tributo. Então, no consequente, eu tenho que ter o sujeito, critério pessoal, que é composto de sujeito passivo e sujeito ativo. Sujeito ativo é o credor da obrigação, sujeito passivo é o devedor. E tem que ter um critério quantitativo com a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo na prestação de serviço vai ser o valor que foi cobrado do serviço. A base de cálculo no IPVA vai ser o valor do veículo automotor. Se for proprietário de veículo automotor do Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro de 2026, então o dever do proprietário, sujeito passivo, pagar para o Estado do Rio de Janeiro 4% do valor do carro dele. Entenderam? Se for proprietário de imóvel perímetro urbano, no dia 1º de janeiro de 2026, no município de Niterói, então o dever do proprietário pagar para o município de Niterói 1% do valor do imóvel dele. E tudo funciona assim, todo tributo. Essa é a regra matriz, principalmente os impostos, aí é claríssimo, fica muito claro. Tudo bem? Isso se chama regra matriz de incidência tributária. É isso que o Aqualon chamou de regra matriz de incidência tributária que vocês leram. Só que tem uma questão importante aí, que é a seguinte: a gente está estudando o princípio da legalidade tributária. Existe um grupo de doutrinadores que entende que a legalidade tributária ela está associada à chamada tipicidade fechada. O que é tipicidade fechada? Que todo e qualquer critério da regra matriz de incidência tributária deve estar previsto em lei. Não ficando absolutamente nada dos critérios
para ato infralegal. Isso é especialidade fiscal. O acordo que elas trouxeram na aula passada, e eu tinha interesse depois de saber se isso foi para o STF ou STJ, tá? Eu sei que foi um acordo de Estado, né? Você falou do Nordeste, não foi? Então, no Brasil foi julgado? Sabe? O cara não recorreu? Não, né? Então, ele entendeu que o critério temporal, ele necessariamente deveria estar na lei. Ali tinha, no caso delas, da aula passada, tinha uma lei que dizia qual era o critério temporal. Ela vai, o momento da ocorrência do fato gerador tal, será no momento da entrada do bem no estabelecimento. E veio um decreto e falou, não, o momento da ocorrência não é na entrada do estabelecimento, é quando o produto encontra a barreira fiscal um pouco antes de... Entendeu? E aí eu falo, não. Na regra matriz de incidência tributária, o critério temporal tem que estar previsto na lei. É isso que diz o acordo de vocês. Tudo bem? Ou seja, foi um acordo mais preocupado com a atividade fechada. Tudo bem? O pessoal da atividade aberta não é que esculhambou geral e tudo pode ser um decreto, não é isso. Também eles entendem, em regra, que todos os critérios da hipótese, elas devem estar em lei mesmo. Tudo bem? Mas algum aspecto aqui do critério quantitativo pode estar em ato infralegal. Por exemplo, tem alguns tributos, né, com as contribuições e as taxas, principalmente as taxas de polícia. A gente vai estudar taxa aí bastante. Mas tem alguns tributos com a taxa, ela está relacionada muito ao custo daquela atividade estatal para desempenhar aquele poder de polícia. Então, às vezes, isso é difícil de aferir em lei. Então, a lei pode estabelecer alguns parâmetros e o ato infralegal pode calibrar esses parâmetros. O Supremo entende que tudo bem, não tem problema, desde que a lei estabeleça os parâmetros gerais. Então, hoje, o Supremo, pessoal, ele caminha para a atividade aberta. Para entender que, especialmente em relação aos critérios quantitativos, critério quantitativo, que é a base de cálculo principalmente, é possível que ato infralegal calibre esse critério. Certo? Olha só que coisa interessante. Eu não sei nada de penal, tá, pessoal? Se um dia eu precisar, vou ligar para vocês para me ajudarem. Sério mesmo, eu não sei nada. Mas eu sei de uma coisa, existe a norma penal em branco, não existe? Que é a questão do, por exemplo, se consumisse, entender entorpecentes, né? Não é isso? Tiver entorpecentes e tal, o cara vai responder lá por um crime de pena tanto. Quem que vai falar o que é entorpecente? É a lei? É a lei que fala que é entorpecente? Não é um ato do Poder Executivo? Infralegal, vai dizer isso aqui é entorpecente, Ou seja, o direito penal, que você trabalha com um crime de restrição de liberdade, é um bem que é considerado um bem maior do que o próprio patrimônio. Você tem norma penal em branco, como não admitir no direito tributário também como uma possibilidade de calibração da tributação por ato infralegal. É isso que o Supremo fala. Tem uma questão que é a seguinte, pessoal, às vezes você quer tanta segurança jurídica pessoal que você pode gerar uma insegurança jurídica coletiva. Tá? Então, por exemplo, aqui na Tiradentes, antigamente tinha 2 postos de gasolina. Um ali na frente da faculdade, que continua existindo. Ali no prédio que tem um posto 10, se não me engano, né? Que é a nossa opção de fazer um lanche ali, quando você está estudando Tiradentes, desce ali com o pão de queijo. Existia um outro posto que ficava na esquina com a Paulo Alves, né? Que ali era um posto de gasolina também, agora é uma farmácia, não é isso? Uma Pacheco, se não me engano, uma farmácia ali. Imagina, 2 postos na mesma rua. Eu morava no lugar. E aí eu
uma hora abastecendo um, uma hora abastecendo o outro, a depender de quem estava cobrando a gasolina mais barata. Tá? Vamos supor que esse um dos postos mude o nome, não é mais posto de gasolina, é o shopping do combustível. Certo? Shopping do combustível. Porque ele não apenas oferece a gasolina, ele oferece uma experiência diferenciada. Que a pessoa, ela vai tomar, ela vai ver ali uma demonstração de como o frentista consegue comprovar a pureza do combustível, ensinar coisas sobre o etanol, sobre a mistura, não sei o que, com telas exclusivas, uma sala de descanso, e a pessoa pode ficar descansando, e receber uma massagem de reflexologia enquanto está no shopping do combustível. E aí ele vem e entra a informação dizendo, olha, eu como sou shopping do combustível, que não sou posto de gasolina, eu não tenho essa tipologia de móvel de posto, e tipologia de shopping, que é uma lista mais baixa. Né? Então, eu não sou propriamente um posto, eu sou um shopping. E aí, eu, por conta disso, eu pleitei uma liminar nesse mandado de segurança para pagar uma alíquota de shopping, não alíquota de posto. E o juiz vai e concede a liminar. Concedendo a liminar, o sujeito fica ali 1, 2, 3, 4 meses para se liminar, até que o desembargador fala, pelo amor de Deus, faça esse próximo. 4 meses oferecendo combustível mais barato do que o concorrente. O que vai acontecer? Provavelmente esse concorrente nem sobrevive 4 meses. Não sobrevive, acabou. Para ele, não conseguiu, perdeu as vendas, 4 meses sem faturar, acabou. Então, em nome de uma atividade fechada, tá? Porque não admite interpretação o nome posto de gasolina. Né? Atividade fechada, tem que ser posto de gasolina. O cara conseguiu uma liminar e gerou uma insegurança coletiva. Entenderam o problema, gente? Isso eu dei um exemplo meio tosco para vocês, mas o do loja é mais tosco ainda. Tributa coelho, você coloca um laço de fita no coelho, não é mais um coelho, é um coelho com um laço de fita. Entendeu? Esse é o exemplo dele. Então, só para dizer que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E a atividade fechada está saindo de moda. Hoje o Supremo, talvez pelo advento de muitos ministros que vieram da UERJ, Mel Barroso, Joaquim Rosa, Marco Aurélio do Rio, Fux, eles estão mais nessa linha da escola carioca. Tudo bem? Bom, quem era o grande representante da atividade fechada era o chamado Alberto Xavier, tá, pessoal? Era um jurista português, mas que vivia no Brasil e importantíssimo. Deixa eu ler um acórdão para vocês que fala desse assunto, que é interessante, tá? É o RE 83, 82 e 84. 83, 82, 84. Dias Toffoli. Olha o que ele fala, assim, só para vocês terem uma ideia. Na jurisprudência, isso estou lendo a ementa. Na jurisprudência atual, bom, pode ler aqui o comecinho. Recurso extraordinário, repercussão geral, tributário, princípio da legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia, anotação de responsabilidade técnica, ART. Aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária. Tá? Na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os regulamentos, na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária. O
Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem observados pelo regulamento. Aí ele continua assim, lá na porta, e diz a seguinte frase: não obstante, atualmente, há uma clara tendência da doutrina em oferecer uma alternativa teórica à corrente formalista tradicional e em desfazer o dogma de que a segurança jurídica do contribuinte seria garantida pela tipicidade fechada. Aponta-se para um esgotamento do modelo, incapaz de garantir os direitos da maioria dos cidadãos. Entendeu a história da questão da insegurança jurídica coletiva? Então é isso. Tá legal, pessoal? Então, esse é o estado da arte em relação a esse assunto da tipicidade aberta, tipicidade fechada. Agora, é claro, a gente tem vários acordos também, em que se não há critérios mínimos estabelecidos na lei, aí o Supremo é firme na legalidade. Fala, peraí, isso aqui, o legislador não deu nem parâmetros para o regulamento, para o ato infralegal. Então, aí não pode. Aí viola realmente o princípio da legalidade. Tudo bem? Bom, na aula passada a gente falou também da mitigação, né, do princípio da legalidade, os tributos que são de natureza extrafiscal, portanto eles podem ser majorados e reduzidos sem a necessidade de lei. A lei estabelece os parâmetros e o Poder Executivo aumenta ou diminui, falamos na última aula. Importante, pessoal, já caiu em vários concursos, assim, se esse ato do Poder Executivo que aumenta ou diminui a alíquota, necessariamente tem que ser decreto. Decreto é o ato do chefe do Poder Executivo, tá? Mas a Constituição não determina que seja decreto. Então, no caso do imposto de importação e exportação, não é decreto, é um ato da Câmara de Comércio Exterior, que é o CAMEX. Não precisa ser decreto, tem que ser um ato do Poder Executivo. Tudo bem? Na aula passada a gente falou também daqueles 7 tributos instituídos por lei complementar, né? Em regra, lei ordinária, mas tem 7 que são por lei complementar. Depois, quem perdeu a aula passada, escuta o áudio aí, ou pega com um amigo. Uma coisa importante, pessoal, caiu na última prova agora da PGM Niterói, segunda fase. É possível a instituição de tributo por medida provisória? Então, a resposta é sim, desde que não seja um daqueles tributos instituíveis por lei complementar. Por quê? Porque medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar. Vocês sabem disso, né? Artigo 62 lá da Constituição. É vedado a medida provisória tratar de matéria de lei complementar. Então, aqueles 7 tributos, IGF, IS, CBS, IBS, empréstimo compulsório, imposto residual e contribuição residual, não podem ser instituídos por medida provisória. Tá legal? Agora, tem uma coisa importante, pessoal. Isso está no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, 62, parágrafo 2º, que diz assim: em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Aí, parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de tributos, exceto os tributos previstos nos artigos tais, que são aqueles extrafiscais da mitigação da legalidade. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF e o Imposto Extraordinário de Guerra. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editado. O que ele quer dizer com isso aqui? Vou explicar rapidamente, porque a gente vai voltar quando falar de princípio da anterioridade. A Constituição dá com uma mão e tira com outra. Ela diz assim: tudo bem, você pode instituir tributo por medida provisória, mas ela só pode produzir efeitos se convertida em lei.
antes do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, até admite a medida provisória, mas tem que ser convertida em lei, senão ela não pode produzir efeitos, exceto para esses aqui extrafiscais, que já pode já ir cobrando, né, por conta de serem mitigação ao princípio da legalidade, caso aumento, né, desses tributos. Mas ele precisa de medida provisória para aumentar, porque basta um ato do Poder Executivo normal, né? Tá entendido, pessoal? Então, dá com uma mão e tira com a outra, certo? Tem que ser convertido em lei. Bom, última coisa, que é o seguinte: a obrigação de pagar tributos, a gente vai ver muito isso ao longo do nosso curso, é a obrigação que a gente chama de obrigação principal, obrigação tributária principal. Isso é um pouco diferente, pessoal, do direito civil. Obrigação principal e acessória no direito tributário é outra coisa, não é a mesma coisa que obrigação tributária, obrigação principal e acessória no direito civil. Então, o que é a obrigação tributária principal? A obrigação de pagar tributo, ou pagar a multa tributária. A obrigação de pagar. Tudo bem? Existe e o que é a obrigação acessória para o direito tributário? É a obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da arrecadação tributária. Exemplos de obrigação acessória: emitir notas fiscais, fazer a declaração do imposto de renda, as declarações, escriturar livros fiscais, tudo é obrigação de fazer, tá vendo? E a obrigação de não fazer? Não impedir a fiscalização do seu estabelecimento, tolerar, né, a fiscalização. Então, obrigação acessória, obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da administração tributária. A obrigação principal é a obrigação de pagar tributo ou pagar multa tributária. Tudo bem? Teremos uma aula específica sobre isso depois. Mas existe uma certa dúvida, a gente está falando do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, ele se aplica também para as obrigações acessórias? São essas obrigações de fazer? Ou se aplica apenas à obrigação principal, que é a obrigação de pagar tributo? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que diz o princípio da legalidade conforme escrito na Constituição? 150, inciso 1. É vedado à União, Estados e municípios, instituir ou majorar tributo sem lei. Então está falando em instituição e majoração de tributo, ponto. Tá legal? Então o princípio da legalidade tributária, ele está preocupado com a obrigação tributária principal, obrigação de pagar. Então, instituir ou majorar tributos. Não estou falando de criação de leis tributárias ou obrigações de fazer. Tudo bem? Então, estritamente, ele é para a obrigação principal. Mas, no artigo 5º da Constituição, nós temos uma previsão de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é isso? É o famoso princípio da legalidade geral. Ninguém será obrigado a fazer, não é isso? Ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Como é que está escrito aí? Exatamente assim. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é isso? Está na Constituição? Eu estou falando em fazer ou deixar de fazer ou não fazer. Isso não tem cara de obrigação acessória? É obrigação de fazer ou não fazer? Né? Então, gente, como é que se dá essa questão, né? Então, para as obrigações acessórias, a gente não fala propriamente da aplicação do princípio da legalidade tributária. A gente fala da aplicação do princípio da legalidade geral. Certo? E depois, conforme a gente for aprofundando, a gente vai ver que é possível que algumas obrigações acessórias até sejam criadas por ato infralegal, mas desde que elas estejam compatíveis com a lei que lhe dá suporte e validade, como qualquer decreto e qualquer outro assunto que a gente tem na vida da gente e no direito público. Então, por exemplo, a lei fala assim: todo brasileiro que oferir renda deverá
prestar declaração do imposto de renda entre abril e maio de cada ano. Agora, como será essa declaração? Qual vai ser os campos obrigatórios, facultativos? Isso pode ser para o ato infralegal. Tudo bem? Ele só está especificando, mas ele é compatível com a lei que lhe dá fundamento de validade. Tudo bem, gente? Entendido isso? Então, obrigação acessória também por lei, mas é admitido que desde que esteja de acordo com essa lei, possam ser criadas outras coisinhas por ato infralegal. Outras obrigações de fazer, ou especificando a obrigação de fazer, falar de uma forma mais técnica. Ok? Bom. Outro princípio, vamos mudar de princípio? Estão satisfeitos com o princípio da legalidade? Falamos bastante, né? Princípio da liberdade de tráfego. Atenção na hora de escrever, porque em prova eu já peguei princípio da liberdade de tráfico. É tráfego. Então, o que significa esse princípio? Ele está previsto no artigo 150, inciso 5 da Constituição. Ele está previsto... só um instantinho, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aí, já é o assunto de hoje, né? Beleza. Cheguei na aula de hoje, mas ela é tranquila. Princípio da liberdade de tráfego. Está previsto 150, inciso 5, diz assim, que não pode ser estabelecida limitação ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder público. O que ele está querendo proteger aqui? Qual o direito fundamental que ele está dizendo? Olha, esse direito fundamental é mais importante do que o tributo. A liberdade de ir e vir. A liberdade de ir e vir. Então vamos supor, Mateus tem um carro. Mateus está devendo IPVA. E vai visitar a família dele em São Paulo? São Paulo. Vai visitar a família dele em São Paulo. Aí está dirigindo, pegou a Dutra, passou a Volta Redonda, né? Vai entrar no município de Queluz. Acho que é o primeiro municípiozinho ali se não me engano, o primeiro, né? Queluz. Vai parando no Graal, né? Levando aquela facada clássica do Graal, mas todo mundo para porque tem um banheiro limpo, né? Então, e aí, município ali na fronteira, ou no limite entre os dois estados, o policial faz para ele encostar. Aí, Mateus encosta com o carro, aí ele olha assim o carro, teu carro está muito bom, parabéns, bem conservado, a placa está legal, tudo bacana, tudo legal. Vem aqui no sistema de identificação facial, você tem uma CNH que tem vigor e tal, mas eu vejo aqui que você não pagou IPVA. Ele pode reter o carro, pessoal. Ele pode impedir que o Mateus prossiga a viagem porque ele está devendo IPVA. Esse princípio veda. Esse princípio garante a liberdade de tráfego dele. O que o Mateus vai ter que dizer? Olha, eu realmente estou devendo IPVA, mas o artigo 150, inciso 5 da Constituição, me garante a liberdade de tráfego. Portanto, vocês terão todo o direito de me cobrar via execução fiscal esse débito. Não vai colar, né, pessoal? Vocês sabem que o policial não vai ficar satisfeito com a resposta. Mas, teoricamente, é isso, tá? Ele pode prosseguir a viagem mesmo devendo tributos. Tá legal? Depois tem execução fiscal, vai cobrar. Olha, tá aqui o seu policial, tá aqui no endereço atualizado. Toma aqui, pode encaminhar lá para a Secretaria de Fazenda, porque para a execução fiscal chegar direitinho na minha casa. Tudo bem? E aí, gente, aqui é isso que significa, é o tráfego de pessoas ou bens, tá legal? Pessoas ou bens.
O que acontece? Existe um problema terminológico aqui, né, um problema redacional que gera muita dúvida em relação a esse dispositivo e fez com que aquele Humberto Ávila, que eu sou fã, que vocês já sabem que eu sou fã, né, que eu gosto dele, Humberto Ávila disse assim, não gente, não esquece esse negócio, são 5 espécies tributárias. Na verdade são 6, a Constituição tem 6 espécies tributárias. Ele defendia isso. Por que ele defendia isso? Ele fala, lê o 150, inciso 5. O que diz? É vedado a cobrança de tributos que impeçam o direito de ir e vir, ressalvado o pedágio. Ora, se é vedado a cobrança de tributos, ressalvado o pedágio, logo o pedágio só pode ser tributo. Senão não teria sentido essa ressalva. Olha a redação. É vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio, pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Tem lógica, não tem? Né? Enfim, ele é super lógico, o Humberto Ávila é super lógico, mas o fato é que o Supremo, na DI 800, ele já decidiu que o pedágio não é tributo. Tá legal? Pedágio não é tributo. Pedágio tem natureza de preço público, que é uma coisa que a gente vai estudar daqui a umas 5 aulas. Só para vocês saberem, por enquanto, que pedágio não é tributo. Tá legal? O Supremo decidiu isso na DI 800. Já tem desde 2014. Tá legal? Bom. Depois, pessoal, a gente tem os princípios que foram trazidos pela reforma tributária. Esses princípios a gente começou a estudar só de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, mais ou menos. E vocês são os privilegiados, tá, gente? Sinceramente, vocês pegaram tributário depois da reforma tributária. Então, quando estava tramitando a reforma, eu ficava angustiado, né? Eu tinha que ensinar um negócio que, né, eu sabia que no semestre que vem ia ser diferente. Então, vamos lá. A reforma tributária trouxe alguns princípios novos e introduziu, não no 150, o que me parece que foi um problema, foi ruim do ponto de vista da organização da Constituição, tá? Porque a maior parte dos princípios está no artigo 150 da Constituição, só o da capacidade contributiva está no 145, parágrafo 1º. Mas o que o Constituinte derivado preferiu fazer? Ele preferiu criar um parágrafo 3º no artigo 145 e colocar os novos princípios neste parágrafo 3º. Esses princípios, eles não estão ali, então tem 2 anos, 3 anos, né? Tem só 3 anos esses princípios, menos de 3 anos. Então não é que a gente tem ali uma doutrina, eu estou escrevendo um curso, né? E a doutrina está surgindo agora, os doutrinadores estão escrevendo agora sobre esses princípios. Não eram princípios consagrados, né? Então a gente não tem tantas coisas para falar sobre esses princípios. Mas o primeiro deles é o chamado princípio da simplicidade. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios, da simplicidade. Então, o que significa o princípio da simplicidade? A maior crítica, uma das maiores críticas que sempre foi feita em relação ao nosso Sistema Tributário Nacional é que era um sistema complexo, complicado, muito complicado. Lembra das características que a gente fala, né? Rígido, aberto, né? Misto, racional. Lembra que a gente estudou isso? Alguém botaria complicado também. Então ele continua sendo um sistema tributário complicado, mas o Constituinte derivado inseriu esse princípio na esperança de que as próximas alterações tributárias
tendam sempre à simplificação. Né? Lembra? Princípio é uma norma jurídica imediatamente descritiva de uma finalidade e indiretamente precisa de ações concretas para que se concretize. A gente sempre fala isso, né? Então, qual é a finalidade pretendida com o princípio da simplicidade? É que o nosso sistema tributário, em algum momento, se torne uma pessoa simples, que as pessoas entendam, que as pessoas não precisem de milhões de contadores o tempo todo para conseguir pagar um tributo. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, há muitos anos, dou aula tributária. E, como eu comentei com vocês, meu pai faleceu em 2021, herdei lá um pedacinho de terra no Rio Grande do Sul. E tenho anualmente que pagar o ITR, o Imposto Territorial Rural. E, gente, eu precisei contratar um contador. Por quê? Porque tem umas certas complicações relacionadas à minha área. Ali é uma terra pequena e tem uma área de proteção ambiental relativamente grande. Acho que 30% da área é de proteção ambiental, só que não tem só esse nome. Ela é mata nativa, proteção ambiental, mata ciliar, isso aqui. Eu tenho que saber direitinho cada uma dessas nomenclaturas para colocar no imposto de renda e pegar uma declaração no INCRA, no não sei o que, no órgão ambiental, anualmente, para que eles constatem que a reserva florestal continua intacta. Então, existe um nível de complicação que eu preferi pagar 200 pratas, 250 para o montador. Eu até fiz com ele, falei, olha, meu amigo, eu vou aqui abrir meu Solgov, a gente vai fazer uma reunião virtual, porque eu faço questão de aprender. Tem que aprender. E a gente fez juntos. E é simples. Só que tem uma questão documental que tem que estar junto, que tem que estar comprovado, que tem números, que tem que pegar no Rio Grande do Sul, não sei o quê, que são coisas que complicam. Então, o nosso sistema, ele é complicado. Tudo bem? Mas existe o objetivo de simplificar. E esse foi o grande mote dessa reforma. A reforma tributária, ela a partir de 2033, ela vai acabar com o ICMS, que é esse que dá tanta guerra fiscal, vai acabar com o ISS, Imposto sobre Serviços, vai acabar com a PIS/COFINS, importação, vai acabar com os tributos, vai reduzir bastante o IPI. Então, por quê? Porque a ideia da reforma era realmente simplificar o sistema. Tá? Vão haver dois tributos, o CBS e o IBS, que vão andar juntinhos, vai ter uma legislação federal para não ter de 26 estados e mais o Distrito Federal. Entendeu? A ideia sempre é a simplificação. Tudo bem? O objetivo é que as novas normas simplifiquem o sistema tributário. Bom, segundo, princípio da transparência. Vocês vão precisar de uns 15 minutinhos? Isso? Né, Vitória? 15 minutos? Princípio da transparência. Esse princípio, gente, é um princípio que já existia na Constituição, no artigo 150, parágrafo 5º, se eu não me engano, que ainda existe, que diz assim: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Então, a Constituição já determinava que o consumidor fosse esclarecido em relação aos impostos que incidiriam sobre mercadorias e serviços. Então, o que esse princípio tem de novidade, o princípio da transparência? Primeiro, que ele é mais amplo, porque ele não pega só impostos, ele pega todos os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuição especial, empréstimo compulsório. Segundo, que não é só sobre os de mercadoria, sobre incidência sobre mercadoria e serviços, mas sobre qualquer um. Então, a comunicação, o contribuinte ele tem que saber o que ele está pagando de tributo, de forma mais discriminada possível. Eu hoje vou ao posto de gasolina, eventualmente, abastecer o carro e pago, sei lá, R$ 6,30. Gente, disso aí vocês sabem quanto é que é
a gasolina mesmo, quanto é ICMS, quanto é que é a CID de combustível, quanto é que é Fiscofins. Era para saber, entendeu? Para a gente poder falar, pô, o preço da gasolina está alto em razão de uma tributação estadual ou federal, certo? Diga. Se for pedir a nota fiscal para o frentista, ele fica até ofendido. Exatamente. Exatamente. Então, uma coisa, mas a rigor, isso deveria ser muito claro. De repente, até mais do que na nota fiscal. Deveria ter ali na própria plaquinha que diz quanto é que é o valor, né? Tinha lá tantos por cento de ICMS, tantos por cento de... Tá legal? Então, o princípio de transparência. Outro princípio da reforma, o princípio da justiça tributária. Isso é bem interessante, pessoal. A questão do princípio da justiça tributária. Até o final de 2023, antes da reforma, a justiça tributária ela não era considerada norma jurídica, era só um valor, ou seja, algo metajurídico que iluminava a interpretação, iluminava a aplicação, mas que não poderia ser invocado num processo, certo? Sem densidade normativa. Só que a Constituição modificada agora pela reforma, ela diz que a justiça tributária deixa de ser um valor simplesmente e passa a ser uma norma jurídica, um princípio. Então, a rigor, pessoal, quando ela passa a ser princípio, ela pode ser garantida por atuação do Poder Judiciário. De modo que se alguém quiser entrar com uma ação invocando apenas justiça fiscal, como isso tornou princípio, ele passa a ter densidade normativa suficiente para que haja um eventual controle de constitucionalidade. Eu já vi ações, por exemplo, judiciais, que foram decididas estritamente com um fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa não invocou mais nenhuma outra regra, nenhum outro princípio, nenhuma outra norma jurídica. O juiz decidiu com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque o princípio é norma jurídica. Norma jurídica tem densidade normativa. Pode ser objeto de controle de constitucionalidade. E agora a justiça fiscal passou a ser. Então, uma situação concreta que não seja justa, tudo bem, gente. A gente sempre ficou acostumado a pensar a justiça é relativo, justiça é subjetivo, né? Porque a gente tem uma mente forjada no positivismo. Só que não. Você tem situações que são claramente injustas, são claramente desiguais, claramente antisonômicas, claramente que violam a equidade. Então, essas situações elas podem ser levadas ao judiciário a partir do princípio da justiça tributária. Eu já vi ser levado? Não. Por quê? Porque está tudo muito recente. Mas existe uma expectativa generalizada que as pessoas comecem a invocar esse princípio. Lembrando, né, justiça bom, se a gente for, o que é a palavra justiça, né, gente? A gente é estudante de direito e a gente estuda muito pouco, né? A palavra justiça, né? Mas, assim, filosoficamente, virtude cardial, dar a cada um o que é seu, né? Tributar cada um conforme sua capacidade contributiva, tudo bem, já responde o princípio da capacidade contributiva, só que é dar um tratamento tributário que muitas vezes ultrapassa simplesmente as questões de capacidade contributiva. É subjetivo? É, mas tem como a gente ter zonas de certeza positiva. Isso pode ser levado ao judiciário. Bom, princípio da cooperação. Nossa, eu estou preocupado com a área. 10 minutos vocês conseguem? Não? Não. Então, vamos falar agora vocês dois. Só faltando só dois, muito simplesinhos, depois eu falo, se der tempo, ou falo na próxima aula. Dan e Vitória. Vamos lá?
jurisprudência, ela começa bastante com o princípio do devido processo legal e também aborda as chamadas sanções políticas. Então a gente vai ver como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ele aplica a jurisprudência que já é consolidada do STF em um caso para proteger o contribuinte de atos coercitivos do fisco. Então, para contextualizar, a gente tem duas empresas que foram incluídas no regime especial de fiscalização pela Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte por conta de inadimplamentos costumeiros de obrigações tributárias. Então, por esse motivo, foram impostas a elas duas condições bastante severas. A primeira foi o recolhimento diário do ICMS no dia seguinte à emissão de nota fiscal, e a segunda foi a ameaça de bloqueio dos sistemas de emissão de notas fiscais, caso essa obrigação não fosse cumprida. Eles se valeram do artigo 55 e 56 da Lei Estadual 6.968, de 96, que realmente prevê essa possibilidade. Só que as empresas, elas viram as suas operações sendo completamente inviabilizadas. Então, impetraram o mandado de segurança, argumentando que essas medidas elas não eram medidas de fiscalização, mas sim medidas de coerção. O principal argumento da defesa se concentrou justamente na vedação às sanções políticas. Em termos simples, sanções políticas são quaisquer meios coercitivos indiretos que a administração tributária usa para forçar o pagamento de tributos, substituindo o procedimento legal de cobrança, que é a execução fiscal. Essa prática ela viola o princípio do devido processo legal, porque a Constituição ela prevê um caminho específico para a cobrança de dívidas fiscais que garante ao contribuinte o exercício do direito de ampla defesa. Então, até mesmo a jurisprudência do STF, ela dá muita força a essa vedação às sanções políticas, a esse argumento, principalmente em três súmulas que é praticamente a espinha dorsal dessa proteção. Então, nós temos a súmula 70, que veda a interdição do estabelecimento, a súmula 323, que proíbe a apreensão de mercadorias, e a súmula 547, que é ainda mais ampla, que veda qualquer proibição ao exercício da atividade profissional como forma de cobrança. E mais recentemente, a gente teve o julgamento do tema de repercussão geral 856, que reafirmou esse entendimento e também fixou a tese de que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. Então, basicamente, o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte fez foi aplicar de forma técnica precisa uma jurisprudência, um entendimento que já é consolidado pelo STF. Ele até chegou a reconhecer que a criação de um regime especial era realmente legal, não tinha problema, porque a lei estadual realmente prevê essa possibilidade. Só que a forma como esse regime foi imposto que o tornou ilegal. Essa combinação de recolhimento diário mais a ameaça de bloqueio aos sistemas de emissão de notas fiscais fizeram com que essas medidas, que antes eram meramente fiscalizatórias, se tornassem ilegais, se tornassem coercitivas, justamente por serem muito desproporcionais e inviabilizar a atividade econômica daquelas empresas. Então, o próprio acordo ele fala assim: a medida extrapola o poder de fiscalização e ingressa no campo das sanções políticas. Então, a gente percebe que, nesse caso concreto, houve essa supremacia dos princípios constitucionais, não só do devido processo legal, mas também do livre exercício da atividade econômica, da livre iniciativa, frente a essa prerrogativa de fiscalização do Estado. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a emenda constitucional 132 de 2023. Alguns aspectos já foram abordados em aula, então fica bem mais fácil de entender. Basicamente, a gente vai focar aqui nos princípios que essa emenda constitucional trouxe que reestruturaram a tributação no Brasil. Para entender a gente precisa partir do ponto inicial, de como que esse sistema ele era muito fragmentado no sentido de ser dificultoso até mesmo no processo de preparação de um produto. Então, por exemplo, uma fábrica ela naturalmente já paga imposto pela aquisição da matéria-prima. Esse valor, ao invés de na etapa seguinte, ou seja, na venda para uma loja, se incidia um novo tributo. Esse tributo ele era cumulativo, então isso chegava em um preço muito maior para os consumidores. E foi através do princípio da simplicidade que foi feita a questão da adoção da estrutura do modelo IVA dual, que foi implementado no texto constitucional, em que ele vai ter duas frentes, que vai ser, a primeira seria o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a competência da União,
e que vai substituir os impostos, o PIS, COFINS e o IPI. E a segunda seria o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de competência compartilhada entre os estados e municípios, substituindo o ICMS e o ISS. Bom, os princípios operacionais, ele tem essa importância porque o princípio da neutralidade, ele visa garantir, na forma de crédito, o imposto pago nas etapas anteriores. Então, como eu falei antigamente, o imposto ele era cumulativo. E agora esse imposto ele vira crédito antes mesmo de ser repassado para a próxima etapa. Então, ele vira um desconto no processo de preparação do produto. Bom, também temos o princípio do destino, que ele vai falar que ele determina que a arrecadação pertence ao local onde o bem e serviço é consumido, e isso faz com que deixe de ter essa guerra fiscal que o professor comentou entre os estados que queriam oferecer melhores condições para que as empresas se instalem. E por fim, a gente tem o princípio da transparência, que busca tornar mais clara a tributação ao contribuinte. Bom, é interessante que essa reforma tributária também trouxe inovações tanto nos aspectos social e também socioambiental. Então, a gente tem, por exemplo, o imposto seletivo, que é um imposto criado para desestimular o consumo de serviços ou produtos que são nocivos à saúde. Então, o cigarro, a bebida alcoólica, foi criado esse imposto justamente para essas modalidades. E já no aspecto social, a gente tem a reforma um teor mais de justiça tributária. Então, por exemplo, nós temos a Cesta Básica Nacional, que foi um programa criado com a alíquota zero para esse consumo, e também temos o cashback tributário, que devolve parte desses impostos para famílias de baixa renda, que são cadastradas no cadastro único, e aí elas que são mais vulneráveis, então elas recebem parte desse tributo. Além disso, nós temos a mudança sobre a questão da capacidade contributiva, que o princípio da capacidade contributiva, o qual o ITCMD, que é o imposto sobre... esqueci a sigla, mas ela basicamente fala sobre quando você recebe uma herança ou alguma doação causa mortes. E aí, logicamente, quem recebe mais tem mais capacidade contributiva. Então, o imposto ele passa a ser proporcional pelo poder aquisitivo de cada pessoa. E aí tem algumas mudanças, por exemplo, como o IPVA, que ele vai incluir veículos aéreos e aquáticos, e o IPTU, que ele faz com que... E ele faz uma atualização no IPTU para que os acordos e critérios sejam estabelecidos em lei municipal. Bom, e aí agora, como... Bom, a pergunta que surge é, se o IBS junta o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, como arrecadar esses impostos sem que gere um conflito entre os entes federativos? E a resposta vem de um comitê gestor do IBS, que ele coloca em prática o princípio da cooperação federativa. Então, é um órgão unificado, do qual ele integra representantes de cada estado e municípios, e ele centraliza a arrecadação e repassa de forma automática esses valores para cada um, vamos dizer, para suas devidas fatias, né, da arrecadação. E também outro aspecto da reforma tributária foi a redução das desigualdades regionais. Como a gente já viu, existia essa guerra fiscal sobre oferecer melhores condições para determinadas empresas. Como você falou de oferecer isenções por determinados anos, então meio que ficaria viável ver qual estado oferecia melhores condições. E isso afetou a economia de outros estados que eram mais vulneráveis. E para isso foi criado o fundo, o FNDR, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é custeado pela União, e que ela repassa esses recursos
para esses estados mais vulneráveis, para que eles possam, através dessa verba, ter mais condição de oferecer mais infraestrutura e, logicamente, oferecer mais condições para que empresas fiquem interessadas em se instalarem nessas regiões. E, por fim, seria o período de transição, que em respeito ao princípio da não surpresa e da previsibilidade econômica, essa reforma tributária ela não é instantânea. Então, em 2026 ela tem uma projeção e até 2033 ela tem o objetivo de finalizar a sua implementação, como se fosse uma atualização de um programa. Gente, muito obrigado. Bom, temos 2 minutinhos ainda, né? Dá para dar muita matéria. Estou brincando, vamos fazer a chamada. Na aula que vem eu faço a colocação desses 2 últimos princípios que ficaram faltando, tá?